Olá, Jardim querido, paz e bem. Nós vamos para mais um devocional do Jardim e o devocional de hoje ele tem por título Apegar-se a Jesus e está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 18 ao 22, que diz assim: Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse. Mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e, quando a viu, disse, Filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. E o texto que fica em destaque é a parte do versículo 21 que diz: Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Então, o devocional de hoje ele foi escrito, por uma autora chamada Karen Huang. E ela conta uma história pessoal dela, onde ela certa vez ela teve uma tontura, teve uma tontura na escada do prédio onde ela trabalhava, do escritório, e naquela tontura na escada ela segurou o corrimão, porque pela tontura parecia que a escada estava girando. Quem tem problema de labirintite, ou feito eu, tem problema de enxaqueca, depois de um certo tempo, que a gente tem as crises, às vezes a gente não pode, por exemplo, no meu caso eu não posso fazer movimentos bruscos assim, quando se eu estiver olhando para o chão ou me abaixar, às vezes eu sinto isso quando eu estou na academia fazendo os exercícios, Se tiver algum exercício de agachamento ou algum exercício onde eu tenha que olhar muito para o chão, na hora que eu levanto de vez a cabeça assim, fica tudo girando. E é uma sensação chata, Porque você precisa parar, Você precisa esperar o mundo voltar ao seu padrão normal, Para que você possa, seguir. Então a gente tem que se agarrar com aquilo que tiver mais próximo, Ou com a máquina que você está utilizando, ou com o corrimão da escada, ou apoiar a mão na parede e ficar paradinho. E é muito complicado. No caso da Karen, foi anemia. No meu caso, os giros vêm quando eu tenho, em decorrência da enxaqueca, Que o neurologista falou que depois dos 40 anos, é mais comum que a gente tenha essas crises de vertigem, de mundo girando, e não é labirintite, mas é em decorrência da enxaqueca, e eu dizia, para mim enxaqueca só dava dor de cabeça forte, e aquela tontura que você fica, tontura não, aquele enjoo, aquelas náuseas que você fica, quando é exposto a ambientes muito claros, ou muito barulhentos. Então tinha que, nas crises mais fortes, que já amanhecia com dor de cabeça, tinha que ficar deitadinho no canto, com o quarto escuro, botar um negócio na cabeça. Aí com o tempo eu fui aprendendo técnicas, como por exemplo, pegar um pano molhado, gelado, e bota aqui atrás, na nuca, e um pano com água morna aqui na frente, aí ajuda. Aí vai aprendendo outras dicas, como por exemplo, um chá de gengibre com açafrão, que é anti-inflamatório e ajuda, E a gente vai aprendendo a conviver se fazendo valer daquilo que ajuda. Em outras palavras, se segurando aquilo que nos ajuda. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque no caso da Karen, ela segurou lá no corrimão. Quando eu tenho essas crises, a depender do local, é corrimão, é mesa, ou simplesmente fico sentadinho
na cadeira esperando as coisas voltarem ao normal, então a gente se apega ao que está ali. Mas ela fala tudo isso porque ela disse que naquele dia se sentiu muito fraca, né? E a gente, quando tem essas crises, né, que fica tudo girando, a gente se sente realmente assim, porque aí não pode nem dar um passo para frente. Se você dá um passo para frente, você corre o risco de levar uma queda, de repente bater com a cabeça no chão e ser algo muito pior. E ela disse que, diz no texto, né, que em decorrência disso é que ela admira essa mulher do fluxo de sangue, né? Porque ela não somente, né, em meio àquela situação de dor, ela se moveu, certo? No meio da multidão, naquele estado de fraqueza. Mas ela também demonstrou grande fé e ousadia em tocar, certo? Em se aproximar e tocar no manto de Jesus. Por quê? Como ela tinha o fluxo de sangue, né? O texto há muitos anos, tá? Ela era considerada impura. Então, uma mulher considerada impura e por meio da multidão, e mais ainda, tocar em um homem, certo? Era uma questão para ela ter punições, né? Severa, né? Conforme a gente vê no texto de Levítico 15, 25 ao 27. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Levítico, né? Capítulo 15, versículo 25 ao 27, que diz assim: ó, também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, né, ou impura, né? Como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar, muriçoca aqui, se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como cama da sua menstruação, e toda coisa que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imundo, portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Então, somente depois de 7 dias que cessava o fluxo de sangue, é que ela era considerada limpa. Então, era aquela coisa, ela sabia que pela lei ela era considerada impura, mas ela, ao tocar em alguém, aquela pessoa também estaria impura, né? Como ela, e mesmo assim ela ousou. Porque no pensamento dela, como diz o texto, ela dizia: se eu apenas tocar em seu manto. Então ela alimentou uma fé tão grande que ela entendia que não precisava nem de um toque de Jesus, nem tocar em Jesus. Bastava ela tocar na roupa dele, ela estaria ali curada, né? E o texto do devocional, ele diz que o verbo, né, que é traduzido como tocar, ele pode ser traduzido também como agarrar-se ou apegar-se. Então, em outras palavras, ela está dizendo o seguinte: naquela maior dificuldade que eu tenha na minha vida, qual é a solução para isso? Agarrar-se a Jesus. Então, ela traz para a gente essa lição. Em meio à maior dificuldade que a gente possa estar, essa dificuldade ela só será resolvida, ou ela será resolvida, né? De uma forma, se agarrando, tocando, se apegando a Jesus. Então, nesse sentido, ela creu que se agarrando a Jesus, ela seria curada. E nesse momento, quando ela toca no manto, né, na borda, né, da orla da veste, ou seja, aquela parte mais de baixo assim, da veste. Imagine o pastor, né, com a veste clerical e aquela parte de baixo, final da veste. Ela tocou ali. E em outros textos, né, do Evangelho diz assim, que Jesus faz: quem me tocou? Aí em meio à multidão, aí os discípulos dizem: mas mestre, cheio de gente aqui, o senhor quer saber quem tocou? Ele disse: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. E em algumas traduções, que de mim saiu poder.
Aí a mulher se acusa, né? E ele diz: grande é a tua fé, mulher, vai embora, porque a tua fé te salvou. Então ela reconheceu ali Jesus como sendo o único capaz de resolver o seu problema. E meus irmãos, minhas irmãs, na maioria das vezes, a única pessoa capaz de resolver os nossos problemas é Jesus. Na maioria das vezes, não sou eu que vou resolver os meus problemas, mais difíceis, né? Não é o irmão, não é o pastor, a pastora, mas Jesus. Então, o segredo para que a gente possa ter as nossas maiores dificuldades resolvidas não é outro além de agarrar-se a Jesus. Então, guarde isso, né? Quando nós somos ousados na fé, termina, né, o texto devocional, e nos apegamos a Cristo em meio às nossas necessidades, Ele nos acolhe e vem em nosso auxílio. Podemos contar-lhe a nossa história sem medo de rejeição ou punição, porque Jesus todos os dias ele diz para mim e para vocês: apegue-se a mim. Aí eu quero finalizar lembrando um texto que é muito conhecido, né? Aquele texto chamado Pegadas na Areia, né? Na areia da praia, né? Na verdade, a praia já é a areia, né? Então, na beira-mar, né? Na praia, caminhava um homem e Jesus, né? Então, ele caminhando lado a lado com Jesus até que ele entra em um momento onde ele passa por uma dificuldade muito grande. Quando ele olha para trás, ele só vê um par de pegadas. Aí ele vai e faz uma lamentação, né? Ante a Cristo, diz assim: mas Jesus, tu caminhava comigo no momento que eu tive a minha maior dificuldade, tu me abandonaste, de forma que eu só via um par de pegadas ali, jurando que eram os dele, né? E Jesus diz: ô meu filho, você não entendeu. Nesse momento de maior dificuldade sua, você só via um par de pegadas porque era eu que estava a lhe carregar no colo, ou nos ombros, né? E é isso. Em nossas maiores dificuldades, a gente se mantém salvo, seguro, porque quem nos sustenta é Jesus. Então, que Ele nos abençoe e que Ele nos dê Ele nos dê o perdão por nossos pecados e nos ajude a cada vez mais querermos ou aprendermos a nos agarrar com Ele. Não é, grave o verbo, não é só tocar, se apegar, é se agarrar mesmo, agarrar. Sabe uma criança, certo? Uma criança, 2, 3 anos, quando ela tem um medo muito grande, que ela corre e se agarra na perna do pai ou da mãe e fica lá, papai, mamãe. É isso. É fazer mais ou menos isso, é chegar e se agarrar a Jesus, porque só Ele é que pode nos ajudar a resolver as nossas maiores dificuldades, né? Enfrentar as nossas maiores dificuldades, resolver os nossos maiores problemas e que Ele nos abençoe. Amém? Vamos orar para encerrar. Justo e eterno Deus, nós te louvamos. Quero nesse momento, Pai, pedir perdão a Ti porque sou grande pecador, Pai, mas entendo, Senhor, que a Tua graça e o Teu sacrifício na cruz, vertendo o Teu sangue, naquela cruz do Calvário, Senhor, não somente me perdoou, como perdoou a todos aqueles e aquelas que, de sincero arrependimento, se entregam a Ti, Senhor. Quero te pedir de uma forma especial que Tu nos ajude, Senhor, a cada vez mais entendermos que somente nos agarrando a Ti é que nós temos a possibilidade de resolução dos nossos maiores problemas e de solução das nossas maiores dificuldades. Abençoa a nossa comunidade, abençoa os nossos reverendos e reverenda. Abençoa, Senhor, todos os projetos da nossa paróquia. Vai, Senhor, restaurando a saúde de cada um e de cada uma dos nossos irmãos e irmãs que possam se encontrar enfermos nesse momento, Pai.
e nos ajuda, Senhor, a superarmos as nossas dificuldades, ajudando-nos a resolver aquelas que nós conseguimos resolver, mas também, Senhor, resolvendo, Senhor, aquelas que nós não conseguimos não conseguimos nós mesmos resolver, Pai. No mais, fica conosco e dá um resto de noite tranquila com um sono reparador para a glória e honra do teu nome. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. É isso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.